Em toda geometria espacial, há apenas 5 poliedros regulares: o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. 2 deles estão desenhados no nosso quadro a partir de agora. O hexaedro regular é o cubo. O octaedro regular é um poliedro formado por 8 triângulos equiláteros. E, porque são regulares, eu consigo determinar tudo, ou quase tudo, a partir da medida de sua aresta. O que se pede nesse exercício? Deixa rodar a vinhetinha que eu te digo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. O propósito da existência desse canal é falar da matemática de modo muito mais suave, muito mais sereno, para que todos tenham a oportunidade de aprender uma matemática de qualidade, de fato. Nessa aula eu conto com a sua ajuda e com a sua atenção para resolver o seguinte problema. Nós temos um cubo com medida de aresta igual a 1 unidade. E nós precisamos calcular a aresta do octaedro que você vê em destaque laranja. Além disso, eu preciso também calcular o volume desse mesmo octaedro. Como que esse octaedro foi construído? Nós olhamos para o cubo e tomamos os centros de todas as suas faces. Depois de tomarmos os centros de todas as suas faces, nós ligamos esses centros 2 a 2. Assim, originou-se o octaedro que você vê em destaque. A construção que a gente vai usar para poder achar a medida da aresta desse octaedro é bem simples, mas, por favor, entenda. O grande drible que você tem que dar na geometria espacial é tomar cuidado com o que os seus olhos acusam como verdade. Eles podem acabar sendo seus maiores inimigos. Nós estamos fazendo figuras de 3 dimensões desenhadas apenas em 2. Eu, cá no meu quadro, você no seu caderno ou no seu tablet. Você precisa tomar cuidado com as suas percepções. Entenda, por favor, para começo de conversa, que nós temos um vértice do octaedro posicionado no centro daquela face. Aqui nós temos o centro de uma outra face que eu estou dando destaque agora para você. Eu vou fazer desses 2 vértices de um certo quadrilátero. E esse quadrilátero vai ter outros 2 vértices nessa posição e nessa posição. Eu espero que você me dê um minutinho para poder fazer a construção para você. Prontinho, minha gente. Veja, por favor, se esse quadrilátero de destaque azul está tão fortemente destacado para você quanto está para mim. Esse quadrilátero é fácil da gente reconhecer as suas características. Afinal, ele foi construído porque eu tomei o centro de uma face, que tem o formato de um quadrado, é a face do hexaedro, e a partir desse centro, eu baixei uma perpendicular em relação à sua aresta, batendo no ponto médio. Isso daqui é o apótema de um quadrado, tanto quanto esse segmento de reta também é a apótema do quadrado da face superior. Se eu fiz um destaque paralelo, e aqui também, eu acabei desenhando um quadrado, e um quadrado com medida de lado meio. Se ele viesse até aqui embaixo, eu teria a medida da aresta igual a 1. E aí, por que eu fiz essa construção? Porque justamente a aresta do octaedro que eu quero calcular, que eu vou chamar de x, o x da nossa questão, passa para esse quadrado a representar a diagonal. Se eu tenho que calcular a diagonal de um quadrado, eu vou usar a expressão que você conhece lá da geometria plana, L raiz de 2. Se você reconhece a medida de L como sendo meio, então você vai fazer com que o x seja igual a meio vezes raiz de 2. Se você multiplicar meio por raiz de 2, você vai encontrar apenas raiz de 2 sobre 2, que é a respostinha que a gente procurava para a nossa letra A. Fechado? Tranquilo? Alguma dúvida? Então a gente vai passar para a segunda etapa, que é o cálculo da medida do volume desse octaedro. O principal recurso que eu vou usar para calcular o volume desse octaedro é a fórmula do volume de uma pirâmide. Toda pirâmide tem o seu volume calculado por 1/3 de área da base vezes a altura. Mas, PH, isso não é uma pirâmide.
Eu sei, mas todo octaedro regular é formado por duas pirâmides de bases coincidentes. Assim, mais uma vez eu cito qual é o nosso principal recurso. O volume de um octaedro é multiplicar por 2 o volume de uma pirâmide. E se você calcula o volume de uma pirâmide por 1/3 de área da base vezes a medida da altura, o mapeamento de tudo que precisamos fazer já está descrito. Vamos resolver primeiro o lance da altura, que eu acho que é a parte mais fácil desse trabalho. Quando você olha para o octaedro sendo dividido em duas pirâmides, o segmento de reta azul desenhado por dentro desses dois sólidos, ele representa a altura da nossa pirâmide. E essa altura eu já conheço a sua medida. Isso é igual a meio. Bora marcar. Depois que você verificou a medida da altura sendo igual a meio, eu preciso olhar para essa base quadrangular. Essa base quadrangular, ela tem como medida de aresta a própria aresta do octaedro, que foi um lance que a gente já tinha calculado. Se você precisa calcular a área da base como a área de um quadrado, então você vai elevar ao quadrado a medida da aresta que já tínhamos calculado. Raiz de 2 sobre 2. Tudo ok? Beleza. O volume, então, desse octaedro vai ser igual a 2 vezes, vou manter o colchete por enquanto para a gente se organizar, 1/3 de, como eu vou elevar ao quadrado, vou deixar 2/4 vezes a altura que vale meio. Tudo bem? Belezinha, agora eu olho para dentro dos colchetes e percebo que temos muito o que simplificar. Se você aplicar essa multiplicação dentro dos colchetes, você vai ficar com 2 vezes 1, tudo isso sobre 3 vezes 4, 12. Se você quer finalizar o seu problema para achar o volume do octaedro, efetuando essa multiplicação, o resultado vai ser igual a 1/6. E eu tenho certeza que você viu que era bem mais fácil do que a gente imaginava. Já salva esse vídeo para você estudar depois.